quando a gente pôde entrar para observar o trabalho, não estavam ali o Bolanhos, o Léo Moura e o Edilson. Há alguma coisa que te preocupe em relação a eles ou foi apenas preservação? Não, preservar nem sempre, principalmente 48 horas após uma partida, todo mundo vai para campo, né? Até porque os jogos são bastante pegados, sempre tem uma batidinha a mais, uma dorzinha a mais, uma a menos. Enfim, a gente procura recuperar totalmente os jogadores dentro das 48 horas, sem problema algum. Até porque no último jogo contra o Novo Hamburgo também, 2, 3 jogadores não foram a campo e jogaram. Isso aí é coisa normal, é a recuperação deles aqui dentro da sala de musculação e na fisioterapia. Bom, Renato, tem 2 jogos importantes, né? Lá no Paraguai, não é um jogo eliminatório, mas é um jogo que o Grêmio pode encaminhar aí a liderança do grupo, permanecer, né? E abrir vantagem sobre o Guarani. E logo ali na frente, domingo, já tem aí sim o jogo eliminatório. Não tem muito tempo para trabalho, né? Como é que vai ser a conversa com os jogadores para que não ocorra, por exemplo, o que houve com o Iquique, né? O Nana Neném, e daqui a pouco até não conseguiu o Grêmio sair de uma marcação do Novo Hamburgo, como aconteceu domingo, e o Grêmio perder a vantagem? A gente tem que ir a jogo, né? Então, a gente está pensando agora no Guarani, que é o nosso próximo jogo. E, como você mesmo falou, sem muito tempo para trabalhar, mas isso é um preço que se paga por se trabalhar num grande clube. Um grande clube, ele sempre disputa mais campeonatos que as equipes do interior. Então, a gente já sabe disso. Pensarmos no Guarani, a gente sabe quanto é difícil jogarmos lá no Paraguai. É uma equipe que está liderando a nossa chave juntamente com o Grêmio. Então, facilidade nós não vamos encontrar. Então, vamos pensar no momento no jogo contra o Guarani e a partir de sexta-feira a gente pensa no jogo contra o Novo Hamburgo. Não adianta a gente pensar num jogo de domingo se nós temos um jogo na quinta-feira. Então, degrau a degrau, o próximo jogo é Libertadores. Vamos pensar no nosso adversário da Libertadores, que é o Guarani. E a partir de sexta-feira a gente começa a pensar no jogo contra o Novo Hamburgo, mas independente do adversário, a gente sabe que a gente não pode ficar dando mole. Pois é, Renato, até em cima do time para o jogo da quinta-feira, é uma vantagem para um técnico ter um jogador que nasceu no Paraguai e é respeitado dos adversários, ou daqui a pouco até um esquema mesmo com o Pedro Rocha para ter um pouco mais de velocidade para o jogo contra o Guarani? Nós temos 30 jogadores inscritos na Libertadores, estão viajando 27. Só o Dida e o Beto e o Léo, que estão machucados, que vão permanecer aqui. Então, o grupo todo vai viajar. Independente de quem for jogar, está no Grêmio, Libertadores, Campeonato Gaúcho, qualquer liga, qualquer campeonato que o Grêmio esteja disputando, o jogador que está no grupo do Grêmio ele tem que estar preparado. Libertadores é mais difícil, o Campeonato Gaúcho é difícil, a Liga é mais... Não tem que pensar assim. O jogador tem que estar pronto para jogar. Entendeu? E não importa quem vai jogar, aonde que vai jogar, o jogador tem que dar resposta. Tem milhões de jogadores querendo estar no grupo do Grêmio. Então, o jogador que está aqui no grupo do Grêmio, ele precisa valorizar isso. E se jogar 45 minutos, se jogar 90 minutos, se jogar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ele tem que ter a entrega. Tem que ter a entrega total. Ele tem que falar o porquê que está no grupo. Então, o meu grupo, é por isso que eu falo, é bom, o grupo pensa dessa forma aí. E quem estiver em campo pode ter certeza que, de uma forma ou de outra, vai procurar dar conta do recado. Renato, você... Até o Kahneman falou em entrevista coletiva, que essa é a semana mais importante até aqui da temporada. Você concorda? E outra, você falou que tem que ter foco total até o fim. Faltou um pouco no jogo contra o Iquique e também contra o Novo Hamburgo no domingo? Sim. Não tirando os méritos do adversário, pelo contrário, mas os 3 gols que nós tomamos, 2 do Iquique e 1 contra o Novo Hamburgo, foram falhas nossas. Então, a gente tem que ter a atenção total. A gente tem que ter a concentração durante os 90 minutos. Quanto à semana decisiva, ela é decisiva, sim, por um lado. Por quê? Porque nós temos um jogo importante da Libertadores, onde está valendo a liderança. E o objetivo do Grêmio é buscar sempre o maior número de pontos, entendeu? Para, em primeiro lugar, passar de fase. Em segundo lugar, depois a gente ter a vantagem de jogar sempre a segunda partida em casa.
E ela é importante também porque nós chegamos na reta final do Campeonato Gaúcho. Agora é matar ou morrer. Então, se não conseguir o objetivo no domingo, o Grêmio está fora do campeonato. Então, ela é a semana decisiva justamente por isso. Nós temos esse jogo importante no Paraguai e temos esse jogo difícil e decisivo para a gente no próximo domingo contra o Novo Hamburgo. Então, desde o início do ano, sem dúvida alguma, ela é a semana decisiva justamente por isso. Porque num campeonato, que é o Campeonato Gaúcho, ou a gente consegue o nosso objetivo, o resultado que nos interessa, ou a gente está fora do campeonato. Então, por isso que ela passa a ser decisiva. Renato, hoje o treino estava marcado para 9h30, né? A imprensa, os jornalistas tiveram acesso um pouco mais tarde. Nesse período, deu para trabalhar alguma bola parada ou os jogadores ficaram mais atentos a analisar o Guarani, né, do Paraguai, as armas que esse time tem? Como é que os teus jogadores chegam para encarar esse time? Com que informações eles têm? As informações é total. Eu inclusive, vi o último jogo do Guarani contra o Zamora, pela televisão. E o pessoal do CDD passa todas as informações para a gente. Eu passo lá no vídeo para eles sempre na véspera do jogo. Bola parada, contra, a favor, a gente sempre treina, o pessoal está cansado, eu explico direito para eles lá no vídeo também, até muitas vezes por falta de tempo, e até porque hoje praticamente quem jogou fez um trabalho à parte, entendeu? Então os demais jogadores trabalharam normalmente, mas nós temos o dia de amanhã, e lá todas as informações que eu já tenho, já sei tudo do nosso adversário, eu passo para o nosso grupo. Então, todo jogador, independente do adversário, independente do campeonato que a gente joga, pode ter certeza que no momento que ele entra para dentro do campo, ele sabe exatamente o que deve ser feito e conhece tudo do adversário. Então, quanto a isso, estou tranquilo. Renato, há uma certa supremacia brasileira na Libertadores, ou os times brasileiros ou são líderes ou têm pontuação de líder, é o caso do Grêmio, Flamengo, Atlético, Santos, Palmeiras. A que se deve isso, Renato, na tua opinião? Eu acho que qualquer clube busca o objetivo de buscar as vitórias. E os clubes brasileiros nesse item têm se dado bem. E os clubes brasileiros, eles são fortes, entendeu? Agora, não é porque, de repente, o próprio Grêmio está liderando o grupo, outras grandes equipes do futebol brasileiro estão liderando seus grupos, que já está garantido para a próxima fase. Libertadores você não pode dar mole. Eu acho que o maior exemplo também foi a nossa última partida da Libertadores contra o Iquique. Então, Libertadores tem que estar ligado, porque eles não se entregam nunca, entendeu? Então, é lógico que você tem que ter aquela atenção durante os 90 minutos. Acredito que, na minha opinião, pelo que eu tenho visto aí, os clubes brasileiros são os times mais fortes, sem dúvida alguma, da Libertadores. E isso não credencia nenhum time brasileiro, com certeza, de passar de fase ou que vai ser o campeão da Libertadores, entendeu? Futebol, meu amigo, futebol você tem que estar ligado o tempo todo, não só no teu time, mas nos adversários também, e tudo pode acontecer. Os clubes brasileiros hoje, na maioria deles, estão liderando seus grupos, mas os adversários estão coladíssimos. A maioria deles estão com todas as chances, estão vivíssimos no campeonato. E muitas vezes os clubes brasileiros já jogaram 2 partidas em casa. E é fundamental você fazer seu dever de casa. Mas eu tenho que me preocupar com o Grêmio. O Grêmio tem mais essa partida que é dificílima contra o Guarani, entendeu? A gente sabe das dificuldades, semana decisiva, domingo outro jogo decisivo. Cada jogo para a gente é uma decisão. Por isso que é Grêmio, por isso que é clube grande, por isso que é campeão do mundo, e o jogador tem que estar preparado justamente para isso. Se não quiser disputar várias competições, aí infelizmente tem que jogar num time menor que vai disputar uma competição só a cada semestre. Renato, você falou que acompanhou o jogo do Guarani contra o Zamora. O que te agradou e te preocupou do Guarani? E tendo o grupo inteiro à disposição, teremos novamente a mesma situação do Novo Hamburgo ou pode ser uma surpresa? A última, esse microfone está dizendo, a última, eu entendi a parte da entrevista que eu vi do Guarani, depois foi o quê? As informações que eu sei do adversário, eu guardo para mim, passo para o grupo. Eu vi bem, analisei bem. O Guarani, inclusive, não jogou com o time principal no final de semana, justamente para jogar com o mesmo time que jogou contra o Zamora, contra a gente. Então, eu sei tudo do nosso adversário. Eu prefiro guardar essas informações para eu passar somente para o meu grupo. Quem vai jogar? É que eu falei, tem 27 jogadores dentro do avião. O avião é fretado, sem problema algum. Vai todo mundo. 11 só vão começar, mas
os 11, na minha cabeça não tem dúvida alguma, como sempre. Mas para vocês, 45 minutos, 1 hora antes, cada campeonato tem um regulamento. Um pouquinho antes do jogo, vocês vão saber quem vai jogar. Renato, você que foi jogador e sabe que mudou muito o futebol. Tem uma polêmica, né, do Rodrigo Caio, se fez um gesto bonito, se não foi bonito, porque foi um clássico. Eu queria tua opinião sobre isso. É porque muita gente cobra a atitude do Rodrigo Caio. Outros, né, acham que foi uma atitude correta. O que tu tem fala sobre isso? Mas se o homem lá de cima não agradou todo mundo, você acha que o Caio, um da gente, vai agradar todo mundo? O problema ali é o seguinte, no Brasil, ou no mundo todo, mas principalmente no Brasil, você quer ser bonzinho, você passa a ser ordinário para algumas pessoas. Você é o bandido, você é o bandido. Aí eu pergunto, se eu perguntar para cada um de vocês jornalistas o que você faria, eu te garanto que as opiniões são divididas. Então você não pode condenar o Caio pela atitude dele, que foi bonita, entendeu? Ou não condenar. Eu acho que no futebol você tem que ter todas as armas para você ter a teu favor. Ele fez um gesto bonito? Fez. Quando você vai ver outro gesto desse? Vai ser difícil. Por quê? Porque o próprio jogador, de repente, tem essa mentalidade, mas não vou fazer porque eu vou ser criticado por todo mundo, porque eu vou estar dando armas para o adversário. Aí você não faz, você é o bandido, por que não acusou? Tá entendendo? Aí fica difícil. Aí eu pergunto para você o seguinte, a pergunta que não quer calar, que ninguém fez. E quando o árbitro erra, por que não volta atrás? É difícil do árbitro voltar atrás, né? Uma grande informação lá de fora, aí leva 2, 3 minutos, muito difícil dele voltar atrás. O gesto bonito do Caio, sim, um gesto bonito. Mas se tratando de Brasil, fica difícil. Você condená-lo ou não condená-lo, entendeu? Alguns vão condenar, alguns não vão condenar. Eis a questão, entendeu? Então, pode ter certeza que nesse gesto, cada um tem uma opinião. Então, no momento que cada um tem uma opinião, que eu digo que fica dividido, os dois lados, alguns ficaram contentes, o outro lado, alguns ficaram tristes com o gesto dele. No momento que você tem uma opinião que divide praticamente as pessoas que vivem no futebol, então qualquer gesto desse, entendeu? Vai ser difícil, muito difícil de você ver um outro gesto no futebol. Tanto é que eu não me lembro de um outro gesto desse. Eu não me lembro. Então, quer dizer, a pergunta também que não quer calar é o seguinte, e se o São Paulo estivesse jogando contra o Barcelona e o Messi tinha tomado o 3º cartão amarelo? Será que ele iria falar para o árbitro, olha, o Messi não fez essa falta? Está entendendo? Nada contra o jogo, pelo contrário, estou falando, mas no momento que o cara fez, aí todo mundo criticou, alguns criticaram, que eu digo, alguns elogiaram. Mas e aí? Qual vai ser a próxima atitude? Aí é de cada um. Renato, eu gostaria de uma avaliação sua sobre o Lucas Barrios. Chegou com o carimbo de fazedor de gols, tem entrado quase todos os jogos, fez 2 gols em 5 partidas. Como é que você avalia esses meses dele de Grêmio? Bem, muito bem. Ele chegou, o Barrios era um jogador que 5, 6 meses sem jogar uma partida do início. Tanto é que na primeira partida eu coloquei ele aqui, ele sentiu um pouquinho o adutor. Mas ele tem treinado bem, tem nos ajudado, como você falou, fez 2 gols em 5 jogos. É um jogador que a gente pode mudar as características de jogo, pelas características dele, entendeu? É um jogador que veio para fazer gols, para nos ajudar. Isso não quer dizer que só o Barrios tem essa responsabilidade. A responsabilidade é de todo mundo, de marcar, de fazer gols, entendeu? Ele está aí para isso também? Também, mas os outros também. Então, ele chegou, tem nos ajudado bastante, pode ter certeza que vai continuar nos ajudando. Quando você jogava Libertadores, Renato, você jogava jogar mais fora de casa ou em casa? E até dentro disso, você passa alguma experiência nesse sentido, né? E até de uma postura fora de casa, dentro de casa, para os caras que estão começando? Eu acho que a postura, nós temos uma maneira de jogar, a gente tem que ter aquela postura, entendeu? A gente não pode mudar a cada jogo. Nós temos uma postura de jogo, a gente vai procurar impor o nosso ritmo lá no Paraguai. É lógico que eu sempre conto alguma coisa que outra pela experiência que eu tenho em termos de Libertadores. Mas a Libertadores hoje em dia tem 800 câmeras espalhadas no campo, todo mundo tá vendo, entendeu? Na minha época nem exame antidoping tinha.
Então, as experiências, eu acho que o mais importante que eu passo para os meus jogadores é a experiência que eu tive dentro do campo, que eu procuro passar, não só para os atacantes, porque eu fui um atacante, entendeu? Eu converso bastante com o pessoal do meio de campo, o pessoal da defesa. Libertadores é um campeonato muito difícil mesmo, muita catimba. É o que eu mais peço para os meus jogadores, não entrarem na catimba do adversário, para a gente não perder nenhum jogador. Então, essas coisas mais importantes, pode ter certeza que eu passo para o meu grupo. Renato, e atuar na quinta-feira lá no Defensores del Chaco, até você falou aí das suas experiências como jogador, principalmente na disputa de Libertadores, jogar lá. O que o Grêmio precisa ter mais cuidado no jogo de quinta-feira? Não do jogo de quinta-feira. O Grêmio tem que ter cuidado em todos os jogos, independente do campeonato que o Grêmio disputa. A Libertadores, acima de tudo, é o que eu falei, você não pode entrar na catimba do adversário, que o jogador brasileiro, às vezes, tem cabeça um pouco fraca nesse sentido aí, entendeu? A gente não pode perder ninguém. No mais, é atenção durante os 90 minutos, é procurar jogar com a bola, sem a bola marcar, e marcar bastante, entendeu? Porque jogos da Libertadores não se ganha somente com a parte técnica, se ganha na vontade também. E isso é fundamental. Então, é aquilo que eu falei, nós temos nosso esquema de jogo, a gente não vai sair do nosso esquema, até porque o meu time tem jogado bem, tem me agradado, mas independente do adversário, é aquilo que eu falo, é o que eu citei, nos últimos 3 jogos foram 3 falhas nossas, não tirando os méritos do adversário. Então, é a atenção que a gente tem que ter durante os 90 minutos. Isso é fundamental. No futebol, você cochilou, você vai pagar pelo teu cochilo. Só que agora chegou uma hora que a gente não pode mais cochilar. Nem 15 minutos, nem 45 minutos, nem 30 segundos. Enquanto o juiz não apitar, o jogo não acabou. E aí você tem que estar ligado o tempo todo. Pois é, Renato, e é justamente esse aspecto aí do cochilo, né, essas falhas ocorridas contra o Iquique na segunda etapa e contra o Novo Hamburgo, que estão deixando o torcedor um pouco preocupado, justamente com o rendimento da equipe do Grêmio. Você é a maior estrela desse clube aqui, isso aí, desnecessário falar, até se falou em construir uma estátua para você aqui, quando ganhou o Penta da Copa do Brasil, mas houve torcedores que o criticaram no domingo passado. Como é que você vê essa relação sua com o torcedor e essa queda da equipe, se é que você admite que isso tenha acontecido? Bom, depende de qual crítica. Eu não vi essas críticas. Qual você poderia me ajudar? As vaias é porque, de repente, o torcedor, ele está certo, ele vai para o campo, ele quer ver, não é só no Grêmio, não, ele quer ver o time dele ganhar. E a gente deu mole. No gol, tem muita gente que não viu o nosso erro, mas eu sei do erro que nós tomamos o gol, entendeu? Então, é lógico, o torcedor vai, ele quer a vitória. Às vezes o torcedor do Grêmio fica um pouco mal viciado, porque o Grêmio tem construído aí goleadas, e de repente o torcedor já vai com aquele pensamento, vai para o campo, o Grêmio vai ganhar de goleada hoje de novo. O futebol não é assim, não. O Novo Hamburgo tem a melhor campanha do Campeonato Gaúcho. E é uma semifinal, é a vida, é o jogo da vida deles, é uma Copa do Mundo para eles. Tem que ser para a gente também. Então o torcedor, às vezes, ele tem razão, por exemplo, no jogo de domingo teve razão, porque a gente deu mole no jogo. E a gente já tinha dado mole no jogo do Iquique, quer dizer, eu falo, mostro, corrijo, converso bastante com eles. Agora, quem entra em campo são os jogadores, não estou tirando a minha responsabilidade, não. Agora, é por isso que eu falo, é fundamental você ter atenção durante os 90 minutos, em qualquer parte do campo. E a gente deu mole, a gente tomou gol. Aqui é uma fase, um campeonato que o gol é qualificado, e a gente não pode dar esse mole. Agora, deu mole e vai ficar de fora. Então, esse mole que tem que acabar. Por isso que eu falo. O que eu falei antes para vocês é o tal do Nana Neném. Não importa, esse jogo o Grêmio cochilou 20 segundos. Foi o suficiente para a gente tomar o gol. Não importa quantos minutos, você não pode cochilar. Você tem que estar ligado os 90 minutos.